Marcos, capítulo 6, versículo 45. Fala, Jesus anda sobre o mar. Eu gosto dessa passagem, já preguei várias vezes. E toda vez que a gente prega essa mensagem, Deus sempre fala algo diferente. Logo a seguir, cortaram lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus, ele precisava subir o monte para orar? Você acha que ele precisava? Normalmente nós subimos o monte porque a gente faz um sacrifício para buscar a presença de Deus. Jesus era o próprio Deus, mas ele também subiu o monte. Então, se nós queremos ser abençoados, é só observar as coisas que Jesus fazia e fazer as mesmas coisas. Jesus subiu o monte? Vamos subir o monte. Jesus orava, igreja. Então nós também devemos orar. Inclusive ele subiu o monte, olha lá, com o intuito de orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Poderia parecer até que o barco estava adiantado. Bispo, ele já estava no meio do mar. E Jesus tinha ficado para trás. Poderia parecer que a distância entre os discípulos e Jesus era grande, ou que os discípulos estavam bem adiantados. E não foi o caso, né? O que aconteceu? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar. Jesus, de longe, e era de noite, Jesus viu que eles estavam o quê? Tendo dificuldade. Jesus vê quando você está em dificuldade, igreja. Vê ou não vê? Vê. Jesus vê. Quando a pessoa está em dificuldade, ele percebe. De longe ele vê a dificuldade que a pessoa está passando, enfrentando. Ele viu os discípulos em dificuldade. Mas por que eles estavam em dificuldade? Porque o vento lhes era contrário. Naquele tempo tinha motor? Tinha motor? Não. As embarcações, elas usavam velas que o vento empurrava, ou os remos, força do braço. Só que naquele caso, o vento estava soprando contrário. Então eles não podiam usar as velas, eles tinham que remar. Só que chega uma hora, gente, que a pessoa não aguenta. Os discípulos estavam em dificuldade, porque eles estavam se esforçando, remando, e o vento empurrando contrariamente. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com todos nós. Momentos em que você vai remar, você vai usar força, você vai se esforçar, mas o vento vai te empurrar para trás. E é nessas horas que Jesus vê a nossa dificuldade. E Jesus viu que eles estavam em dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Sabe o que Jesus fez, olha lá? Por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, de madrugada, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Tem horas que o livramento vai vir através de um milagre, gente. É comum uma pessoa andar sobre o mar? Você já viu isso acontecer?
Você já viu alguém atravessar o Tietê ali andando? Não. Olha que o Tietê é um riozinho, o mar é muito maior. E Jesus foi andando. Quer dizer, os discípulos estavam lá, o vento soprando, contrário, remando. Eles podiam imaginar que Jesus, de noite, de madrugada, fosse aparecer para socorrê-los? Não. E muito menos andando sobre o mar. Se Jesus aparecesse ali num barquinho remando, olha lá o mestre, vem o mestre ali, ó. Mas não, Jesus foi remando, foi andando por sobre as águas. Olha lá. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Aqueles homens ali eram adultos? Eram. Eles não eram crianças. Mas na hora que eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Você vê que nessa hora não tem adulto, não tem valente, né? De noite, gente. Mas não era um fantasma. Você sabe que muitas vezes o livramento está vindo para você e você não percebe? Às vezes você pede tanto a Deus um milagre, e quando o milagre está se aproximando, tem gente que se assusta, sabia? Porque as coisas não são do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. É isso que nós precisamos entender. Você pede o livramento? Pede. Deus vai fazer o livramento, mas é do jeito dele. Por exemplo, você tem um filho nas drogas, perdido, na marginalidade. Você não sabe como que ele vai sair, mas Deus sabe como que vai fazer. Ou às vezes você tem uma dívida, e você não sabe, você fica pensando, poxa, peraí, eu estou devendo 40 mil, eu ganho R$1.000 por mês. Meu Deus, eu vou demorar 40 meses para pagar essa dívida. E se eu pegar todo o meu dinheiro e ficar sem gastar nada? Mas não tem como. Eu preciso comer, preciso beber, preciso vestir, eu preciso me locomover, eu não vou pagar nunca. Quer dizer, você fica pensando, como que essa dívida será paga? Isso aí é com quem, igreja? É com quem isso? É com Deus. Você não sabe como. O agir de Deus é muitas vezes um mistério, a gente não sabe. Os discípulos estavam em dificuldade, o vento era contrário, eles estavam remando, não conseguiam vencer o vento que empurrava o barquinho deles, e de repente, no meio daquela luta toda, quem aparece andando sobre as águas? Jesus. E eles gritaram, eles não imaginavam nunca um negócio daquele, só que era o livramento. Olha lá, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, isso aí é muito importante. Você sabe que se a pessoa for desanimada, e sabe que tem gente que é muito desanimada. Tenha bom ânimo. Tem gente aqui que vem de longe, gente. Tem pessoas que vêm com dificuldade. Tenha ânimo. Não deixa a preguiça te vencer, o desânimo não. Bispo, mas esse problema é muito difícil. Difícil para você, mas não é difícil para Deus, gente. Pode ter certeza disso. Para Ele não é difícil. Não. Então você tenha bom ânimo. Confia. Aí ele falou mais, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O medo, não temer quer dizer não tenha medo. Muitas vezes diante de uma circunstância a pessoa fica com medo. Jesus falou, não precisa ter medo, eu estou com você. Igreja, Jesus está com você. Não precisa ter medo não, gente. Ele está do seu lado, igreja. Pode confiar, não tenha medo. Ele ajuda você na sua luta.
você acha que ele falou isso para os discípulos? Porque haveria momentos em que nós estaríamos com medo. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? E agora? O que vai acontecer? Não. Não tenha medo. Jesus está falando isso para nós. Continuando. E subindo para o barco, para estar com eles, e subiu, perdão, para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Você deixaria Jesus entrar no seu barco? Quem deixaria? Mas ali o povo estava com medo. Peraí, um fantasma. Ai, meu Deus do céu, eu estou perdido. Agora, além de tudo, ainda aparece um fantasma na minha vida. Sou eu. E só que tem gente que tem medo de Jesus e não deixa ele entrar no barco. Jesus não veio para atrapalhar a sua vida. Ele veio salvar você. Ele não veio para te proibir disso, te proibir daquilo, não. Ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio para te dar prosperidade, gente. Ele veio para abençoar o seu trabalho. Ele veio para dar vida para você. Ele não quer ver você mal. Ele quer ver você bem. Lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância lá. Então, você tem que deixar ele entrar no seu barco. Tem pessoas que falam assim: é o Senhor Jesus. Que coisa boa. Mas fica o Senhor daqui e eu aqui, ó. Não, deixa ele entrar no seu barco. Porque você pode ver que o vento só parou de soprar depois que Jesus entrou no barco. É isso mesmo? Vamos voltar lá. Olha lá. E subiu para o barco para estar com eles, vírgula. E o vento cessou. Então, se Jesus não tivesse entrado no barco, o vento não tinha cessado? Não tinha cessado. Ô bispo, e na hora que Jesus estava andando sobre o mar, o vento estava soprando? Estava. Mas Jesus não afundou não? Não. O barquinho estava lá, sendo empurrado pelo vento. E Jesus estava andando. E estava ventando. Mas o vento só parou quando Jesus subiu no barco. Deixa eu falar uma coisa para você. Algum vento impede Jesus de chegar a algum lugar? O vento estava empurrando Jesus para trás? Estava? Não. Tanto que ele foi andando. Gente, Jesus só fez o vento cessar por causa dos discípulos, gente. Porque se tivesse ventando, podia estar um furacão. Jesus passava tranquilamente andando. Ele é ele. Ele só fez o vento parar por causa dos discípulos. Para ele se ventar, se tiver uma tempestade, se tiver de noite, se tiver de dia, para ele é tudo a mesma coisa. A Bíblia chega a dizer que Deus enxerga no escuro. Sabia disso? Para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Deus não precisa de luz para enxergar. Está escrito na Bíblia, olha lá. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Jesus não precisava. Quem criou a luz? Quem criou as trevas? Foi Deus, gente. Quem criou o diabo? Foi Deus também. E o inferno? Foi Deus, ele que fez tudo, gente. Então a luz, trevas, para Deus é a mesma coisa. E para nós? Não, para nós não. Para nós é diferente. Com a luz você enxerga tudo. Vocês estão me enxergando aqui? Vocês estão me vendo? E eu estou vendo vocês. Mas se fosse à noite, apagasse todas as luzes, aí já ficava difícil. Aí já, se fosse aqui, não apaga não, hein? Não precisa apagar a luz nenhuma não, hein? Mas aqui, que é de dia, está o sol lá fora ainda. Se apagar as luzes aqui, o pessoal mais do fundo, eu já vou ter dificuldade para enxergar. Aqui eu estou vendo todo mundo, Mas se apagar as luzes aqui, eu vou ter dificuldade para enxergar. Mas para Deus não existe isso. Então
Então Jesus estava, como diz aí, estava de boa. Jesus estava bem, andando tranquilamente sobre as águas, o vento soprando contrário, e estava indo embora Jesus, ó. E olha que estava no meio do mar, gente. Bispo, Jesus andou rápido, hein? Pois é. E nem ficou cansado. Mas os discípulos estavam cansados. Remando, e o vento empurrando para trás. Aí quando ele entrou no barco, cessou o vento. Que beleza, hein? Aos discípulos, como é que eles ficaram? Ficaram entre si atônitos. Ou seja, ficaram assustados, né? Impactados. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Que milagre foi esse, o dos pães? Pouco antes de Jesus andar sobre as águas, aquela multidão que ele estava despedindo, foi a multidão que ele multiplicou pães e peixes. Então eles não entenderam aquele milagre grande de providência que Jesus ele fez. Se Jesus multiplicou pães e peixes para matar a fome do povo, vocês acham que Jesus ia deixar o barquinho dos discípulos virar e eles morrerem no meio do mar? Claro que não. Então eles não entenderam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Igreja, quem tem sido abençoado aqui? Bom, então você tem, a grande maioria aqui, tem experiência com Deus. Tem experiência com Deus. Então, se Deus ele já operou algum milagre, alguma bênção na sua vida, Ele vai parar de operar milagres? Não, Ele vai continuar operando. Ou seja, se você já tem experiência, se você já foi abençoado por Deus, não precisa ter medo de nada, porque Ele vai continuar abençoando você. Pode ter certeza disso. Ele vai continuar te abençoando. Ele não vai te abandonar. Às vezes eu converso com pessoas que a pessoa recebeu um milagre grande e às vezes está chorando por causa de uma outra situação. Eu falo, filhinha, Deus não acabou de fazer um milagre grande na sua vida agora? Ele vai fazer esse milagre outro também. E assim vai ser, gente. Pode ter certeza disso. Jesus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz, ó, olha o que está escrito aqui, ó, grande aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Olha lá, ao sempre lá, ó. Significa dizer que Ele não vai parar de fazer milagres, gente. Se você recebeu, quem já recebeu uma bênção, uma graça de Deus aqui? E você vai continuar recebendo muito mais. O que Ele fez na sua vida vai fazer mais, não vai parar não. Mas o diabo, por isso que a Bíblia fala que o coração dos discípulos estava endurecido. Sabe por quê? Porque eles tinham acabado de ver um milagre extraordinário, que foi a multiplicação de pães e peixes. Não era para eles terem ficado assustados com Jesus andando sobre as águas, mas eles ficaram atônitos, impactados, assustados. Mas qual a explicação? Volta lá. Volta na palavra. O coração deles estava o quê, igreja? Endurecido. Quando o coração está duro, a semente não consegue penetrar. E aí não produz frutos. Então, nós não podemos deixar que o nosso coração fique endurecido. Nós temos que ter o coração aberto. O seu coração ele tem que ser uma terra fértil, boa, para que a semente, ao ser lançada sobre essa terra, possa produzir muitos frutos para você. Ah, mas eram os discípulos. Pois é. Eles conviviam com Jesus, viam Jesus face a face. Alguém aqui já viu Jesus? Quem já viu Jesus aí? Você já viu aonde? Hein? Não, sentir sim.
Não, eu vi Jesus na minha vida operando milagres, mas peraí, é uma força de expressão. Eu quero falar assim, quem já viu Jesus assim de frente a frente? Ninguém. Nós vamos vê-lo em breve. Em breve a gente vai ver Jesus, mas você não viu Jesus, eu também não. Nós sentimos a presença dele. Os discípulos viam Jesus de manhã, de tarde e de noite. Isso durante 3 anos. Você já pensou? Outro dia eu estava pensando nisso. Você já pensou se um daqueles discípulos lá fosse um de nós aqui? Você já pensou você convivendo com Jesus? Você deitado dormindo assim, você abre o olho, olha do lado, está aqui Jesus deitado do teu lado assim, ó. Você já pensou você ali fazendo uma refeição, comendo e Jesus comendo ali pertinho de você? Hã? Você já pensou Jesus fazendo uma pregação? Quer ver uma coisa? Você gosta das pregações quando você vem aqui na Igreja Mundial? Quem gosta das pregações? Pois é. Mas você já pensou você ouvir a pregação direto da boca de Jesus? Hã? Tem algum pregador melhor ou maior que ele? Não tem. Você já pensou você sentado diante de uma... Isso aconteceu com os discípulos várias vezes, gente. Eles faziam uma fogueira à noite, eles estavam indo de uma cidade para outra e acampava, aí colocava a lenha, acendia o fogo e ali parado e Jesus pregando, ensinando para eles. Você já pensou vocês? Jesus batendo um papo com você, conversando com você? Já parou para pensar nisso? Que privilégio, gente. Mas mesmo assim, a Bíblia diz como é que estava o coração deles. Endurecido. Que coisa, né? Que coisa. Mas mesmo assim, Jesus tinha paciência, ensinava de novo. E esse mesmo Jesus é o que está aqui hoje no nosso meio, gente. O mesmo Jesus. Com paciência, com amor, de braços abertos, para te ajudar. E vou dizer mais. Todos nós precisamos da ajuda dele. Se você está bem, você precisa da ajuda dele. Se você está mal, você precisa da ajuda dele. Todos precisamos, todos. E se você abrir seu coração, nem que seja andando sobre as águas, ele vai vir para socorrer você. Porque Jesus de longe viu a dificuldade dos discípulos. E ele de longe, gente, de longe, lá, vendo-os em dificuldade. Eles estavam já no meio do mar, e Jesus estava em terra. Olha lá, no 47 está escrito, olha lá. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ele viu, de longe, olha lá. Ele percebeu. Então essa é a garantia que eu e você temos. Que não importa que seja de madrugada, de noite, não importa que o vento sopre contrariamente, Jesus estará sempre olhando para nós. Glória a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus, igreja. Que Ele é maravilhoso.